Olá, me chamo Kleber Miguel. Eu sou Elton Biscola. E esse é mais um Legando Podcast. Legando Podcast, vocês já sabem, é esse espaço privilegiado, abençoado para quem faz história hoje. Histórias que tocam vidas, histórias que ajudam a transformar a sociedade, que geram resultados exponenciais e que, principalmente, através do seu testemunho, das suas inspirações, nos ajudam a buscar, a viver o sentido, né, desse viver, né? É dessa isso daí. Vida. E além do sentido, amigo, hoje eu vou precisar de muita energia, porque a missão aqui tá difícil hoje. O homem tá fazendo a gente tremer um pouquinho na base desse lado aqui, mas nós vamos buscar extrair o melhor. E para isso, nós temos o nosso querido parceiro Quick Power. Você já conhece, você que já acompanha o Legando Podcast, mas a minha mensagem é para você que ainda não nos acompanha e quer saber um pouquinho mais sobre esse queridinho. Quick Power, ele é um suplemento alimentar com efeito energético, isso mesmo. 12 tipos de vitaminas e minerais que você pode hidratar o seu corpo, ajudar o seu corpo no dia a dia, mas às vezes você tem aquele desânimo de ir para academia e não gosta muito de tomar aquele pré-treino porque dá aquele ataque cardíaco. Fique tranquilo, esse daqui é um produto 100% natural, aonde é extraído das frutas e dos vegetais, não tem corante artificial e ele, além de suplementar você, ele te dá uma energia extra para o seu dia a dia, ficando até 6 horas no seu organismo. E para aquelas pessoas também, né, Elton, de consultório, que precisa de muito foco, que precisa de trabalhar e concentração, esse também entrega uma concentração extra. Então, se você quiser saber um pouquinho da promoção do Quick Power através do Legando, vai lá, www.quickpower.com.br, e se você comprar hoje, você usando o cupom QUICK, você tem um desconto de R$ 179 por R$ 129,90. Então vai lá e já adquira o seu produto. É isso, o que a gente tem dentro desse sachê aí? Tecnologia, performance. E olha só, a gente recebe tanto relato positivo. Esse é um produto muito gostoso da gente trabalhar, da gente trazer aqui para vocês, que é o seguinte: aqui no Quick Power não é questão de você decidir comprar um produto, é uma decisão de ter uma vida com uma performance melhor. É de trazer algo para a sua vida, para a sua rotina, que ajuda a sustentar isso com energia, com disposição. Por isso a gente tem o maior prazer, por isso a gente tem a maior alegria de poder trazer produtos inovadores, produtos com tecnologia, com altíssima qualidade para vocês, porque para nós só funciona se for assim, né, Kleber? É isso aí. E hoje, amigos, preparem-se, rufem os tambores, porque eu fiz até uma preparação aqui especial para falar um pouco desse convidado. Só que é o seguinte, não tem como falar do currículo completo, senão seria praticamente 30 minutos do episódio falando sobre o currículo dele. Mas a gente buscou dar uma resumida aqui, ó. Um dos fundadores do iFood e também da Gringo, empresa que tem revolucionado a relação dos motoristas com os serviços digitais. Ele é um empreendedor que viveu de perto os desafios de construir um negócio exponencial e que acredita no poder da inovação, da tecnologia e que as pessoas são um motor de transformação. Ao longo de sua trajetória, ele enfrentou dilemas que todo empreendedor conhece, como sair da fase de sobrevivência para a fase do crescimento exponencial. Nós estamos aqui nesse dia com o Juliano Dutra. Seja muito bem-vindo ao Legando Podcast, Juliano. Muito prazer estar aqui com você, Kleber, com você, Elton. Vamos trocar uma ideia aí, vamos ver o que a gente consegue trazer para agregar valor para as pessoas. É isso aí. Juliano, a gente sempre começa com uma pergunta assim. Eu sei que o Juliano ele é sempre apresentado como fundador da Gringo, fundador do iFood, mas na sua essência, quem que é o Juliano de fato? Como você gosta de se apresentar para as pessoas? Começando pelo começo, né? Sou marido da Milena, 25 anos. Pai da Duda, de 9, da Rafa, de 7 anos, e o jeito mais fácil de me resumir é filho amado de Deus, por onde eu começo. E profissionalmente falando, desde muito jovem me apaixonei por tecnologia, desde os 10 anos. Eu já fiz serviços para os amigos do meu pai e era remunerado por isso, então eu me descobri muito rápido na minha profissão. Então isso acho que facilitou minha vida. Então, bastante tempo na jornada de tecnologia. Bastante tempo, desde os 10 anos, né? E o que te motivou a vir para essa área de tecnologia e para a área do empreendedorismo? Foi alguma coisa que já veio de berço ou foi algo que despertou em você? Começar pelo empreendedorismo. Os meus pais não são empreendedores.
Então, até pelo contrário, eles são mais cautelosos, então seria difícil vir deles, mas por incrível que pareça, veio. Meu pai fez uma coisa que é super importante e que sirva de inspiração para outros pais aqui. Ele contava história de empreendedores. Então, eu lembro da minha infância, porque eu me perguntei isso, por que eu virei empreendedor se eu não tinha os gatilhos para isso? Mas meu pai contava a história do Walt Disney, ele contava a história do Matarazzo, contava a história do Antônio Hermílio de Moraes. Indo para casa da minha avó, passava pelas fazendas ali de eucalipto, as minas de carvão do Antônio Hermílio, e ele contava essas histórias. Então, ele me incentivou a mostrar como que o sonho grande, o empreendedor tem um potencial de construir algo grande. Então, é interessante que mesmo ele não enveredando para essa direção, ele nas histórias dele me incentivou. Isso já antes dos 9 anos ali, quando você começou a empreender de fato, né? Desde sempre, na verdade, assim, eu lembro meu pai contando essas histórias desde 7 anos, assim, desde que eu me lembro, gente. Aí. E sobre tecnologia, acabou sendo uma combinação de coisas. O meu pai foi um dos primeiros a ter computador em casa, porque o trabalho dele exigia isso. Então, o tipo de trabalho que ele estava desempenhando foi um dos primeiros a ter acesso a computador em casa. E daí, para mim, ele era um brinquedo no começo, né? Eu usava para jogar, usava para fuçar. E com o tempo eu comecei a expandindo, né? Daí eu comecei... naquela época era normal abrir o computador para fazer upgrade, para consertar, você tinha que se virar, porque não existia rede de assistência, não existia nada. Então você tinha que... Deu problema, você tinha que aprender de um jeito. Resolver por conta. E daí eu comecei a aprender a resolver por conta para mim. E daí o meu pai falou, pô, meu amigo tá com problema. Daí eu comecei a ir na casa deles para resolver. E a curiosidade, na época eu ganhava em dólar, porque o dinheiro brasileiro não valia nada. Era da época do Cruzeiro Real, Cruzado Novo, aquela bagunça. E daí eu recebi em dólar. E essa minha jornada aí dos 12 acho que foi até uns 13 anos, eu juntei uns $2.000. Só fazendo esse tipo de serviço. Cara, e assim, nós estamos falando de antes de 94, né? Porque o real veio ali nos meados de 94. E você é de São Paulo mesmo? Você falou que cruzava as fazendas, para onde só o pessoal ter uma localização de onde você nasceu ali e foi criado. Eu passei até os meus 18 anos em Santo André. No Grande ABC. Exato. E as fazendas eram quando a gente ia visitar minha avó, que fica na região do Vale do Ribeira. Vale do Ribeira. Então a gente com frequência ia lá. Mas toda a minha juventude foi na cidade de Santo André, e lá que eu atendi os clientes que eram os amigos do meu pai. Depois eu comecei a atender meus amigos também. Teve outra coisa também que eu fiz, que era muito difícil ter acesso a programas de jogos. Daí eu comprava em São Paulo e pirateava e vendia para os amigos, para Deus todo mundo ali. Na época dessa parte de tecnologia, você pensou em abrir uma lan house ou ainda não chegou nessa época quando você estava arrumando os computadores ali? Boa pergunta. O que eu tentei fazer na época foi abrir um provedor de internet. Provedor? Porque eu participei do primeiro ano da internet no Brasil. Criei uma empresa para fazer site. Só que o que eu queria mesmo naquela época era ser provedor. Só que para isso eu precisaria de investimento. Eu não conhecia ninguém com recurso para investir, não tinha network, não tinha nada. Então eu acabei enveredando para fazer site, porque daí dependeria só de mim mesmo, né? Sim. Não dependeria de mais nada. Mas o que eu queria mesmo na época era ter aberto, tempos antes, uma BBS, que é a pré-internet, e depois um provedor. E essa questão de criação de site, na verdade, era, no que se diz respeito à prestação de serviço, nessa época era a cereja do bolo, não era? Né? Mais ou menos. O que aconteceu? No começo da internet, ninguém sabia para que ela servia. Então, o que acontece? Imagina, eu tinha 16 anos, me emancipei dos meus pais para abrir a empresa. E imagina, eu jovem, com cara de moleque, tentando vender uma coisa que ninguém sabia para que servia. Então foi bem difícil essa fase. Depois de uns 2 anos, daí teve uma hype, né? Teve um boom da internet, que acabou culminando até com a bolha nos anos 2000. Mas assim, de 96 a 98, ela ainda era um enigma para os empresários. O cara nem entendia que precisava daquilo, né?
Exatamente, assim, para ele aquilo era uma incógnita. Até sim. porque o que acontece? O empresário, ele olha ali, isso daqui está gerando dinheiro? Não está, porque não tinha base de usuário ainda. Aham. Então não tinha, eu vou fazer um site, quem que está visitando? Pouca gente ainda. Então a base de usuário era muito incipiente, não estimulava que se investisse, né? E hoje o cara que não tem um site, ele Não existe. Não existe. E qual que você acha que foi o gatilho para esse boom da internet no Brasil? Que você disse que teve um boom da internet. O que você acha que ajudou nesse gatilho para ter esse boom? Porque você acabou de falar sobre a dificuldade, né? Até pro empreendedor fazer um link, né? Poxa, eu tô num mercado onde não existe concorrente ainda porque não tem um produto. Mas veio um produto que pode me ajudar. Só que ninguém tá querendo acessar esse produto. E do nada deu um boom. E aí as pessoas, pô, agora eu preciso ir. O que você acha que foi esse gatilho do boom da internet no Brasil? Tem um conceito do Vale do Silício que ele mostra que todo produto, toda inovação, ela começa com dois públicos, que são os visionários e os early adopters. Esses dois públicos juntos dão aproximadamente uns 13% das pessoas. Então imagina, você vai lançar algo novo, 13% das pessoas estão ávidas a consumir algo novo, disruptivo. O resto não. Então o que acontece? Nesses primeiros anos da internet, eram esses early adopters, esses visionários. Daí tem uma fase onde há um pulo, daí o pessoal fala que é um salto sobre o abismo, e aí você vai para o grande público. Aí é quando chega em outros mercados. Pegar um exemplo típico aqui, pensa o Facebook lá atrás, ele era nichado, pouca gente. Daí depois chegou nas mães dos jovens, depois chegou nas avós. Então, assim, a tecnologia ela tem um tempo para ir propagando. E, inclusive, a propagação ela tem a ver com as pessoas mesmo. Porque quem leva para a mãe é o filho. O filho, ele descobre por si só, né? O visionário, ele descobre a tecnologia. Ele está sempre fuçando, uma hora descobre e ele não tem medo de consumir a tecnologia. Então, é novo, ninguém nunca viu, ouviu, é arriscado, ele vai lá e consome. Agora, a segunda geração, que é a massa maior, ela depende que essa primeira influencie ela. Então, basicamente, o que aconteceu com a internet, com todas as outras tecnologias, é isso. Sim. A primeira leva de usuários tem que convencer a segunda. E as tias do Facebook, elas saíram e se transformaram hoje as tias do Zap, né? Que é a ferramenta que ela mais utiliza. Eu falo porque, às vezes, a minha mãe vai me mandar um áudio, né? Às vezes ela manda um podcast. Né? Nós, assim, quando um cliente nosso manda um áudio de 2 minutos, fala assim, meu Deus, não dá para ele resumir em 30 segundos, rapidinho? E aí a gente tem que escutar aquele áudio de 9 minutos. Então, realmente, essa tecnologia vai passando de geração para geração. Hoje, por exemplo, o ChatGPT e as outras AIs ainda está presa dentro dos early adopters e visionários. Se você for olhar o percentual de gente que usa esse tipo de serviço, bate perto desse número que eu estou falando, uns 15% das pessoas. Né? O conceito de early adopters, é isso? Early adopters, que são os que adotam antecipadamente, né? É aquele cara que sempre quer ter quer ser o primeiro. Quer ser o primeiro a comprar, por exemplo, um lançamento da Apple. É isso? Exato. E essas pessoas, elas tomam um risco. Por quê? Imagina um primeiro equipamento, né? Pensa quem comprou os primeiros carros elétricos, né? Do tipo, quanto vai durar a bateria? Ninguém sabe. Onde que eu vou abastecer? Não sei. Então o cara toma risco. Uhum. Sim, eles são as principais fontes de feedback das empresas, né? Exato. Porque eles compram, falam assim, olha, a bateria aqui, poxa, eu achei que duraria 12 horas. Cara, tá durando 6. Você acha que é isso mesmo? Eu, como consumidor, acho que é muito pouco. Exato. Entendeu? Eu acho que o carro precisava ter ser um pouquinho mais silencioso. Ainda eu acho ele um pouquinho barulhento. Então, esses visionários, eles vão ajudando também a empresa, né? E de repente, nesses feedback, pode receber até um brinde, um prêmio da empresa. Olha, quando Exato. você foi o primeiro e tal. Enfim, não sei se acontece no mercado isso, né? Do cara ser o primeiro, depois receber uma recompensa da empresa por ajudar a essa melhoria. Mas seria uma dica boa para as empresas aí. Olha, ajude quem realmente foi os primeiros a focar em vocês. As empresas ficam muito próximas desses usuários, porque eles realmente eles colaboram muito com a construção, com a cocriação. Porque pensa o Apple Vision, lá quando a Apple lançou.
tem um monte de defeito aquele aparelho ainda, né? Tem, por exemplo, a cordinha que fica pendurada, o peso dele, tem um monte de defeito. Mas é importante que exista uma primeira geração que vai usar exaustivamente o equipamento para dar os feedbacks, para melhorar e assim vai, né? Então, toda inovação passa por isso. Sim. Juliano, a gente tem um público aqui que nos acompanha, que é um público jovem, né, mais visionário e mais carente muitas vezes. Tem um pessoal de periferia que consome os nossos conteúdos. E foi até legal que teve uma vez que eu estava no mercado, eu encontrei um que falou para mim, cara, para mim está sendo uma pós-graduação, porque a galera que vai lá traz tanto conteúdo bom, né, e a gente preza muito por isso. Em relação a isso, até pensando nesse pessoal que tem essa pegada mais forte para o empreendedorismo, eu acho que existem formas culturais, até mesmo da mídia, para provocar mais empreendedores no Brasil cada vez mais, e que tenha cada vez mais, né? A nossa pergunta é o seguinte: nós estamos no Brasil, né? Nós estamos no Brasil. Para você começar a empreender, principalmente para quem demorou um pouquinho para despertar, diferente de você que começou aos 9, geralmente esse cara começa naquilo que a gente chama de modo sobrevivência, né? Pouco dinheiro, pouca oportunidade, pouco network, pouco conhecimento, né? E a grande maioria, esmagadora maioria, acho que isso também ajuda nos números de empresas que nascem e morrem muito rapidamente, 2, 3 anos, por conta desse modo de sobrevivência. O que você vê em relação a esse desafio do novo empreendedor no Brasil, que tem que começar dessa maneira? Boa. O empreendedorismo de sobrevivência, ele é complicado porque na prática a pessoa tem que muitas vezes tomar decisões de curto prazo, né? Se você for ver as grandes construções, elas são de longo prazo, né? Tudo, inclusive esses dias alguém estava me provocando alguma coisa lá, eu pensei, eu não tive, em nenhum momento da minha vida eu tive sorte, porque tudo que eu fiz foi baseado em muito trabalho e consistência, sempre demorou. Eu não tive... eu conheço casos que a pessoa fez uma coisa, teve um golpe de sorte e cresceu rápido. Para mim, tudo levou pelo menos 5 anos. Tudo, absolutamente tudo. E essa consistência é a construção de longo prazo. Então, às vezes, o empreendedor que está por sobrevivência, ele precisa abrir mão de coisas que levariam ao longo prazo para cuidar do curto. Fechar para pagar a conta, para fechar a lacuna ali financeira. Mas, ao mesmo tempo, isso faz com que ele crie o principal atributo de um empreendedor, na minha opinião, que é a resiliência. O principal atributo que faz a pessoa persistir no empreendedorismo é a resiliência. É essa casca grossa aí, de passar por várias adversidades, quase quebrar, dar tudo errado e lá na frente dar certo. Então, essa primeira fase do empreendedorismo é uma grande escola de comportamento, de atitude. E aonde que eu acho que hoje tem uma grande vantagem para quem está empreendendo é a quantidade de conteúdo gratuito que tem na internet. Tempos atrás, se você fosse começar a empreender, você ia às cegas. No máximo com a ajuda de um Sebrae ali ou de alguém perto, mas você não tinha muito para onde recorrer. Hoje em dia você tem conteúdo gratuito disponível para todo lado. Então, se você quer abrir um comércio do tipo X, tem um influenciador que fala basicamente sobre isso, sobre como, por exemplo, fazer uma barbearia funcionar. Sim. Eu quero abrir uma padaria. Tem gente que fala sobre esse tipo de conteúdo. Então, dá para achar conteúdo específico e genérico a gosto, né? Então, o principal do começo é se manter firme no propósito, porque é dolorido. Todo mundo que já empreendeu passou por obstáculos que o fizeram quase desistir, né? A minha empresa, né, quando eu me formei na Unicamp e a gente abriu uma empresa numa incubadora. Sim. A gente tinha 4 sócios. 2 deles ficaram pelo caminho. Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, um deles saiu, depois de 3 anos o outro. Por quê? Estava dando tudo errado, a gente estava na direção de quebrar. A gente estava sendo mal remunerado, a gente
não sabia como fechar as contas. E daí é interessante que quando as coisas dão certo, daí vem uma reviravolta e dá errado de novo. Sim. Tinha uma época que a gente estava tudo bem. Daí o que aconteceu? A gente nunca passou tanto tempo prosperando. Daí veio a crise de 2008. E a crise de 2008, o ano de 2008, a gente vendeu 0 projetos ao longo do ano inteiro. A gente sobreviveu dos contratos que tinham e alguns deles diminuíram. Então, a gente, quando estava tudo bem, vem uma crise, vem um contexto macroeconômico e lasca com tudo. Então, essa é a vida do empreendedor, tá preparado para a guerra, né? Sim. E nessa questão da crise que você falou de 2008, eu me recordo bastante, eu trabalhava na parte financeira, né? Eu trabalhava num banco chamado Banco GE Money, né? E a crise, ela veio também de lá para cá, né? E aí eles começaram a reduzir investimento aqui no Brasil. Exato. Porque a GE Money, ele era um banco, né, do grupo General Electric, e eles começaram aqui no Brasil em 1999 como meio de pagamento da Marabras. Uhum. Ele veio como GE Pronto, depois virou GE Money. Eles trabalhavam com crédito consignado, com cheque, tudo. E aí eu casei em 2005, aí tive uma subida assim de comissionamento. Comecei como panfleteiro de rua, levando cliente para dentro fazer empréstimo. E quando foi em 2008, os caras resolveram, olha, vocês vão ter que trabalhar com o dinheiro que vocês têm aí no Brasil. A gente não vai aportar mais dinheiro. E começou essa crise. E a gente viu basicamente algumas fusões. E aí veio o Banco BMG, um banco brasileiro, e comprou o grupo GE Money. Então essa crise de 2008 realmente você me fez lembrar. E você falou de resiliência e longevidade. Isso me fez lembrar um dos nossos patrocinadores, que é a Legacy 87. A Legacy 87 hoje, ela é uma imobiliária lá de Santa Catarina, que ela é especializada em venda de imóvel por... o vídeo está passando aí, você pode acompanhar. E vende imóvel na planta. Porque meu pai sempre diz assim para mim, filho, se não quer errar, compre imóvel. E, se possível, compre imóvel barato. E como que eu vejo a oportunidade de você comprar um imóvel barato? O imóvel na planta. Porque a incorporadora ela te dá uma possibilidade de ter uma entrada menor, igual, por exemplo, a Legacy 87, você não precisa buscar um banco. Você pode fazer direto com a incorporadora, dando apenas 10% de entrada e parcelando o restante. Sem dizer que ela valoriza, né, ao longo desses 5 anos... Eu tive um exemplo prático de um cliente que ele comprou um apartamento de 1.300.000, 3 meses depois, a nova tabela já saiu a R$1.600.000. Ou seja, a média na entrega, esse apartamento vai estar valorizado em mais de 3,5 milhões no investimento que ele está fazendo baixo, porque ele está fazendo direto com a construtora. Sem dizer que é Porto Belo, um lugar que está todo mundo indo agora, né? Saindo ali próximo de Balneário Camboriú, saindo de Itapema, e Porto Belo é a nova menina dos olhos. Porque o plano diretor já está tudo bem organizado. Aqueles defeitos que as pessoas dizem que tem lá em Porto Belo, que tem em Itapema, o governador, os prefeitos já se reuniram para não deixar acontecer em Porto Belo. Então, se você de fato quer fazer um bom investimento aí, quer colocar um dinheiro no futuro, compre aí um apartamento com os nossos amigos da Legacy 87, sem dizer que o CEO Estevão, ele foi aquele que foi responsável em vender o apartamento do Neymar lá. Então, a empresa pegou ali um nome bacana, tem muitas incorporadoras atrás da Legacy 87, e detalhes, eles estão vindo de lá de Santa Catarina aqui para Alphaville. Então, eles já estão instalando a unidade aqui em Alphaville, logo logo está sendo aí inaugurado, e o Legando Podcast muito feliz de estar fazendo parte desse crescimento da Legacy 87 e trazendo os nossos amigos para fazer esse investimento aí. Então, Juliano, se quiser investir um pouquinho mais, Legacy 87 está de portas abertas aí para você. Então, essa dificuldade do empreendedor. Eu queria que você desse uma dica, você falou bastante, mas uma dica sim, de alguém que fosse agora e falar... Estava lá no tradicional. Vamos falar para os nossos amigos do tradicional que ficou 10, 15 anos tendo uma experiência. Pegou uma multinacional, pegou uma empresa brasileira aqui, e ele pegou essa bagagem e agora ele pegou todo o dinheiro e ele pegou ali 150, 200 mil reais nesses 10, 15 anos que ele fez, e ele quer abrir um negócio. Hoje,
qual a dica que você tem para dar para essa pessoa que, assim, ele está acostumado a seguir ordens e agora ele vai ter que passar para o nível de dar ordens? Pela sua experiência, qual a dica que você daria para esse empreendedor? Uma das coisas que eu olharia é se a pessoa tem vocação para empreender. Porque se ela não tiver vocação, isso pode dar bem errado e ela perder essa poupança que ela fez. E como que ela consegue testar isso, né? Ela pode testar barato fazendo durante algum tempo ali, ela está com o trabalho dela, ela faz algum projeto paralelo em que ela tenta pilotar um e-commerce, ela tenta fazer uma prestação de serviço, ela vê naquilo que ela tem vocação e ela vai testando coisas. Porque não é para todo mundo empreender. Na minha visão, a pessoa ela precisa se preparar para isso e ela precisa ter uma predisposição. Então, a primeira sugestão seria essa. A segunda é, um jeito de empreender com menos risco é através de franquia. Porque a pessoa já recebe um playbook ali do que fazer e do que não fazer. É um bom jeito de começar. Nesse caso, se a pessoa tem um investimento, mas ela ainda não tem as habilidades, o risco dela abrir por conta sozinha um empreendimento quebrar é gigante. Então, se ela abrir através de uma franquia, reduz absurdamente porque ela já tem ali alguém guiando ela, né? Ela vai pegar as melhores práticas, ela já vai pegar os melhores fornecedores, ela já vai ter uma marca construída que é da bandeira que ela está entrando. Então, tem várias facilidades. Mas as duas coisas que eu sugeriria, a primeira é ela experimentar a vida de empreendedor, que hoje dá para fazer de várias formas, né? Ela fazendo um projeto paralelo em casa, ela consegue. E a outra coisa é, se ela quer efetivamente sair do emprego que ela está, ou se aposentou e quer começar um negócio, dar um all-in aí, entrar com tudo num empreendimento novo, eu iria nessa linha de franquia, para evitar uma ruptura aí, porque o empreendedorismo, eu vejo assim, tem um esporte que é o salto em penhasco, né? Tem um brasileiro que é o que mais pulou, se eu não me engano ele pulou 75 metros, imagina um doidão lá, sobe na ponta de um penhasco e pula no mar. Ah, no mar? No mar. Imagina 70 e poucos metros. Imagina uma pessoa que trabalhou a vida inteira como funcionário, querer empreender por conta. É parecido com querer subir nesse penhasco de 70 e poucos metros e pular de cabeça. Ela precisa galgar os degraus do empreendedorismo, né? Então, ela primeiro vai ter que empreender com algo mais simples, depois com algo mediano, depois com algo mais complexo. Então, tudo na vida segue um... Sim. Ninguém vira um atleta de alta performance da noite para o dia. Ninguém vira um empreendedor de alta performance da noite para o dia. Então, por isso que eu falei que a franquia é um passo nessa jornada, porque é uma forma dela pular mais baixo. Sim. Porque ali é um salto seguro. Agora, se ela tentar sozinho, é como se ela estivesse saltando de 20, 30, 40, 50 metros e pode se esborrachar. Então, esse é o conceito. Sim, exato. Muito bem. Eu estava te ouvindo aqui, eu estava até lembrando de uma outra vertente que talvez até ajude o cara nesse processo de transição, que é empreender também onde você está, né? Que tipo de atitude como funcionário o cara tem, qual tipo de área, assim, por experiência própria, que eu vejo que é uma grande oportunidade para quem quer fazer esse processo de transição, de repente experimentar áreas ali como gestão de projetos, ir para alguma coisa. Acho que gestão de projetos abre bastante portas, assim. Todas as empresas hoje têm projetos, então, sei lá, você é um especialista em contábil. Poxa, se especializa, vai buscar uma skill mais voltada para tecnologia, uma skill mais voltada também para a própria parte de gestão ágil, esse tipo de coisa, começa a ter um pouco mais de contato com a gestão do negócio, né? Porque às vezes o cara é um super especialista e ele quer dar esse pulo que você falou, né, Juliano? Bom, falando um pouquinho ainda sobre a questão do modo de sobrevivência, agora, como sair dele, né? Qual que é a sua experiência, a sua visão em relação a como, principalmente a gente no Brasil, né? Acho que o Brasil tem cenários muito particulares do que você já viu, assim, do cara sair do modo sobrevivência e ir para algo mais exponencial. Quais são as principais práticas e quais são, talvez, os erros, as coisas que se tem a evitar nesse processo de sair de um ponto para ir para outro? Para mim tem a ver com mentalidade. Eu vou dar um exemplo de que tudo tem a ver com mentalidade.
Imagina que você tem um estabelecimento, por exemplo, um supermercado. Sim. Daí imagina que uma pessoa que nunca geriu nada está à frente desse mercado. Imagina o resultado que ele pode ter. Agora imagina que eu vou estar à frente desse mercado. Eu nunca pilotei um mercado, mas imagina o resultado que eu vou ter. Agora eu vou chutar o balde. Imagina o Elon Musk pegando esse mercado. Então, se você for ver, é tudo uma questão de mentalidade de quem está pilotando o negócio. Sim. E daí como que a pessoa sai do modo de sobrevivência para um modo de crescimento e depois, eventualmente, o crescimento exponencial? É mudando a mentalidade. Primeiro ela vai ter que se capacitar em diferentes áreas do conhecimento, eventualmente vai ter que entender mais de finanças, vai ter que entender mais de venda, de marketing, etc. Outra coisa, ela vai ter que trazer pessoas boas para o time dela, vai ter que aprender a contratar, trazer pessoas, montar time. Mas o mais importante, se você for ver, tem a ver com a mentalidade. Por quê? O que eu mais vejo é empreendedor travado numa fase, porque ele não entendeu a próxima e daí ele não consegue dar o salto de fé. Então ele já está pronto para a próxima fase. Eu digo do ponto de vista de negócio. Sim. O negócio já gera receita, já gera resultado, daria para ele ir para o próximo patamar. Mas por que ele não vai? Aí é por ignorância, por desconhecimento técnico, né? Sim. E por questão de mentalidade. Quantas vezes o empreendedor não aceita aonde ele já chegou? Quantas vezes eu já não ouvi ele falar assim, mas já tá bom do jeito que tá. Já tá bom. Ou até assim, eu não quero contratar mais gente porque dá dor de cabeça, dá trabalho. Eu não quero. Esses dias eu conheci um empreendedor brilhante, assim, o negócio dele é muito legal, mas o cara tá só em Brasília, só no Distrito Federal. E o negócio dele poderia estar em todo o Brasil. Ele tá rompendo a mentalidade dele agora. Então agora eu dominei aqui, mas dominou de verdade, assim, o mercado de Brasília é totalmente dele. Mas por que ele não saiu de lá? Por uma questão de mentalidade. Sim. Ele já tem recurso, tem conhecimento, tem todas as variáveis na mão dele. Então eu diria que a mente humana ela é traiçoeira nesse aspecto, porque a gente pode mais do que está fazendo. Então, para saber sair do modo de sobrevivência, o resumo a pessoa precisa perceber que ela já pode sair desse modo e buscar ajuda, buscar sócio, buscar parceiros, buscar conhecimento. O que falta para ela ir para o próximo passo? Será que é o medo de perder, ele é maior do que o medo de ganhar? Que a vontade de ganhar, você acha hoje para o empreendedor brasileiro? Tipicamente acho que é da natureza humana proteger o que tem, e esse excesso de zelo muitas vezes é o que evita ela tomar um pouco de risco para dar o próximo passo. E muitas vezes o empreendedor trava nessa linha. Sim. Então, é o que eu já tenho, é melhor eu ficar aqui porque está seguro. Eu vejo duas coisas. Quando você fala de trazer um parceiro, alguém que tem uma visão maior do que a nossa, para quem já está acostumado, é muito simples isso. Poxa, eu cheguei no meu limite, eu vou trazer. Exato. Mas existe uma parcela muito grande que também coloca aquilo dali. Cara, cuidado com sócio. Ixi, sócio é horrível você ter sócio. Aí começa, cara, você construiu tudo, o que você tem já tá bom, pô. Você já tem uma boa casa, um bom carro, e eles esquecem que às vezes, quando a gente fala de propósito, o propósito daquele cara é muito grande para ajudar muitas pessoas e ele tá preso no ego dele de tipo assim, satisfazendo só os interesses dele, sendo que aquele produto, aquele serviço pode ajudar milhares de vidas, às vezes até salvar a vida, que é um produto da área médica, ou gerar milhões de emprego, porque se ele tiver essa coragem de dar esse próximo passo. Como você falou da mentalidade, o que você acha que daria para ajudar essas pessoas que estão com esse medo de trazer um parceiro, aquela pessoa que tem um conhecimento que ele não tem, e ao mesmo tempo de dizer para ele, cara, vamos lá, você tem uma vida financeira bem, mas quantas pessoas você pode ajudar? Qual ferramenta você utilizaria ou mandaria para esse empreendedor? Eu vou falar uma coisa um pouco mais ampla, não só com trazer um sócio, mas eu acho que no geral o que faz ele expandir a mente é participar de grupos de pessoas que já têm uma mente expandida. Porque no final é sobre inspiração, é sobre modelagem.
Para um empreendedor que nunca teve sócio, se ele conviver com várias outras pessoas que têm sócio, isso naturalmente vai quebrar esse paradigma na cabeça dela. Se a pessoa, por exemplo, só teve uma unidade, nunca criou outras, se ele conviver com pessoas que criaram múltiplas unidades, ele vai começando a desmistificar aquilo. Eu vou pegar um exemplo pessoal meu. Os meios que eu convivia, ninguém gravava vídeo na internet, zero mesmo. Vamos dizer zero, tinha um amigo só que era considerado doidão, Mas o que acontece? Eu comecei a participar de grupos onde várias pessoas gravam, então isso naturaliza. Sim. Então é muito mais óbvio para mim gravar um vídeo hoje, porque eu estou cercado de amigos que têm podcast, amigos que têm canal no YouTube, amigos que fazem conteúdo diário no Insta, que, enfim, fazem disso uma coisa natural. Agora, se eu convivo com pessoas que não fazem isso, a minha tendência é achar que não é para mim, que não é do meu mundo, não faz sentido. Acho que a mesma coisa serve para tudo. Então, você comentou de sociedade, alguém que nunca conviveu com pessoas com sócio, ela tende a ter só o lado negativo da história. Agora, a hora que ela conviver, fala assim, que legal como eles se complementam. Olha, ele se preocupa com a venda, ele se preocupa com a operação. Seria tão mais fácil se eu tivesse. Ele começa a se inspirar pelo que ele vê. Eu acho que o ser humano, o que transforma mesmo é aquilo que ele... Não é aquilo que ele escuta. Eventualmente escuta no podcast ou lê num livro e tal. Acho que o que mais impacta o ser humano é aquilo que ele vê. O exemplo. É o exemplo. O exemplo arrasta. Então, se ele está num grupo e vê as pessoas abrindo filial, ele vai querer abrir filial também. Se ele vê as pessoas gravando vídeo, ele quer gravar vídeo também. Se ele vê as pessoas criando novos negócios, porque às vezes o empreendedor para no primeiro business. Mas, e a diversificação? Por que ele não abre um segundo negócio? E nesse segundo negócio ele traz um sócio. Então, se ele está num grupo e vê as pessoas diversificando, eu quero diversificar também. Sim. Então, acho que é isso. O que mais pode mudar o empreendedor de nível é conviver em ambientes onde ele possa ter essa troca. Até porque empreender é muito solitário. Sim. Ninguém, assim, muito empreendedor, ninguém ensinou nada para ele. Ele foi na raça, na cara e na coragem, abriu o negócio, meteu o louco, foi lá, fez acontecer. Só que como que você vai fazer para evoluir? Sim. E esses grupos são grupos de vários solitários juntos, vivendo ali os seus desafios, né? E aí você vai aprendendo com os outros mesmo a partir do exemplo. Você vem desse mundo, né, da ciência da computação, e a gente está nós estamos vendo outros, né, como a gente está falando de exemplos aqui, nós estamos vendo outros países, nós estamos vendo alguns players específicos em um momento de escalada, vamos dizer assim, né, um novo nível com inteligência artificial. Até olhando, por exemplo, vou pegar um exemplo específico que é o iFood, né? Como o iFood está hoje, eu vi uma entrevista esses dias do CEO do iFood falando que tem acho que 163 inteligências artificiais, uma coisa assim, interagindo o tempo inteiro e melhorando. Como que você vê esse momento de desenvolvimento, né, de quebra de paradigma, da gente indo para um novo nível, como, por exemplo, a gente pode ver no iFood que tem essa característica tão forte em termos de inovação? Boa, tem duas coisas. As empresas, elas vão melhorar a eficiência operacional, já estão melhorando usando AI, né? Então, é um jeito de você reduzir custos operacionais, é um jeito de você se tornar mais eficiente. E outra coisa também mais personalizada. Muitas das inteligências que o iFood usa é para entregar uma jornada individualizada. Qual é o prato que aquela pessoa quer, que tipo de comida ela gostaria de receber naquele momento. Então, é como fazer uma curadoria. Porque um problema que existe ali é muita opção. Você entra dentro do iFood, é um mar de opções. E como que eu simplifico isso? Então, a inteligência pode, tomando por base comportamentos passados, dar uma ideia do que eu poderia querer consumir hoje. Então, esse é um lado, eficiência e personalização. Mas tem um ponto ligado à inteligência artificial que eu acho que é mais relevante, que é o fato de que novos negócios vão surgir e vão romper com os passados. Tá? O iFood ele é um exemplo disso. Quando o grande movimento que fez a gente transformar o iFood em líder do mercado foi ter sido pioneiro em aplicativo.
Porque antes, todos os players, incluindo o iFood, era pelo browser, né? Pelo navegador. Sim. Então, você tinha que entrar no computador, no navegador e acessar o iFood. Daí, nesse meio tempo, nasceu o smartphone. E a gente foi o primeiro a apostar forte nisso. E com isso, a gente virou o jogo. Porque fomos pioneiros, deu super certo e os concorrentes demoraram para fazer e ficaram para trás. Então, o que acontece? Todo momento de mudança tecnológica abre uma oportunidade. Hoje, existe a oportunidade de alguém criar um substituto do iFood usando AI. Então, esses momentos são bem perigosos para as empresas. Então, ao mesmo tempo que ela vai usar essa tecnologia para otimização, abre espaço para uma ruptura completa. Esses momentos são muito importantes para o empreendedor que está atento, porque ele pode ocupar um espaço novo ali. Sim. De substituição dos atuais empreendimentos. Porque o que está por trás da inteligência artificial é que possivelmente o ser humano vai abrir mão das telas para passar a ser tudo via voz, tudo via assistente. Sim. Porque à medida que você conversa com um assistente de inteligência artificial e ela entende bem, por que você precisa de uma tela? Você pode só falar para ela, me pede a pizza de sempre aí. Eu não preciso de um aplicativo para isso. Sim. Ou eu posso falar assim, eu estou afim de pizza e eu quero uma coisa mais leve, quero, sei lá, na linha vegana hoje. O que você recomenda? Daí ele vai falar isso e isso, beleza, pode pegar. Então, a forma como a gente vai interagir com a tecnologia vai mudar. E isso vai abrir novas oportunidades. Então, acho que mais importante do que o óbvio aí, que é a otimização e personalização, é essa disrupção que vai vir. Sim. Hoje a gente tem uma lógica de mercado em que as gigantes elas acabam dominando, acho que a maioria dos mercados. Você vê alguma disrupção nesse sentido de repente ter alguma espécie de distribuição de oportunidades através da tecnologia? Vou dar um exemplo assim, muito parecido com a questão do agro. Né? O agro a gente tem aí Cargill, as gigantes e tudo mais. Mas quem sustenta isso é a economia familiar. Você acha que a tecnologia vai dar essa possibilidade de descentralizar? Essa pergunta é legal, porque está acontecendo uma coisa e pouca gente percebeu ainda, que é uma certa democratização do acesso à tecnologia. Vou te explicar o contexto. Para você fazer um aplicativo, 2 anos atrás, você gastaria de 200 a 300 mil reais. É mais ou menos o custo estimado ali para você fazer um aplicativo para iPhone e Android, legalzinho, com um servidor para conversar, é mais ou menos o custo médio. Hoje, por conta da eficiência que a inteligência artificial trouxe, dá para fazer por 50 a 80 mil reais o mesmo aplicativo. E o que isso faz? Quantas empresas tinham capacidade de investir esses 200 a 300 mil reais? Agora, quantas empresas têm capacidade de investir 50 a 80 mil reais? Então, o que a gente tem visto? Mais empresas investindo. Porque antes ela não conseguia ter acesso. E daí ela consegue hoje fazer um aplicativo, fazer um sistema, consegue fazer algo que era inviável no passado. Isso aqui pode trazer um problema, que é uma enxurrada de aplicativos, uma enxurrada de sistemas, e muitos podem morrer na praia não pela tecnologia, mas por não ter demanda. Porque uma coisa é você fazer o software, o sistema, outra é você fazer ele chegar na mão do consumidor, dos usuários. Então, pode ser que a gente chegue num momento de ter uma proliferação absurda, né, nesses sistemas, mas muitos vão morrer na praia e não tem a ver com tecnologia. Quando você utiliza a tecnologia para o bem, isso é muito importante. E nós temos uma parceira aqui que ela utiliza essa tecnologia para ajudar a salvar vidas. Eu estou falando da Transdução. A Transdução, ela é o melhor e maior laboratório da região oeste, e eu estou para dizer que é do Brasil, e nós temos a honra e o privilégio de ter eles como parceiro. Esse laboratório renomado tem 3 unidades, na região de Carapicuíba, Alphaville e Jandira. É uma empresa completa e avançada em todo sentido. Faz todos os tipos de exame, de laboratório, de imagem. Você e sua família precisam com o melhor custo-benefício. Sem dizer que hoje ele já tem a ONA 3. E olha só, imagens que demorava de 1 hora para ficar pronto, hoje com a tecnologia, em 15 minutos fica pronta em alta definição.
eles têm o privilégio de ser showroom da Samsung e da GE. A doutora Luciana foi uma visionária e realmente tem um coração excelente. Eles trabalham de domingo a domingo com preço justo para você. De fato, se você quer fazer um exame com imagem de alta qualidade e com entrega rápida, procure os nossos amigos da Transdução. E ela já deixou bem claro, se você falar que viu a Transdução no Legando Podcast, você tem ali desconto. Sem dizer que eles atendem todos os tipos de convênio. Então isso ajuda muito, porque tem alguns laboratórios que atendem só os principais convênios. Então você pode fazer também no seu particular, se você não tem convênio, com a Transdução com preço diferenciado, falando do Legacy 87. Então a tecnologia, quando você usa para o bem, ela realmente faz a diferença na vida das pessoas, e a Transdução vem fazendo essa diferença. Eu falo porque eu sou cliente, os meus exames eu faço lá, exame de sangue, de imagem, faço tudo lá. E olha só, os mesmos médicos que laudam esses exames na Transdução são os mesmos médicos que hoje participam no Albert Einstein, nos principais hospitais do Brasil, e realmente é uma empresa diferenciada. Então, eu convido você a entrar no site e fazer o seu orçamento lá. Não é, psicólogo? Tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, né? Uma conversa como essa seria, há alguns anos atrás, muito restrita a 3 pessoas ou a grupos muito pequenos, né? Hoje a gente tem a possibilidade de gravar, colocar à disposição numa plataforma, colocar isso em mídias sociais, para que muitas outras centenas, milhares de pessoas tenham acesso a essa riqueza, né? Assim como, por exemplo, na questão da área da saúde. A gente tem a Transdução como parceira já há mais de 2, 3 anos, né? Sim. E a gente vê essa evolução, né? Como que a inteligência artificial gera um benefício tão tangível em regiões que, por exemplo, não são... Carapicuíba, por exemplo, que não é uma região nobre, mas que recebe um produto, um serviço de altíssima qualidade. Isso é resultado da questão da tecnologia. Estou reforçando isso principalmente para conversar com aquele pessoal que fica assustado diante da revolução tecnológica, né? Porque vai acabar com as oportunidades humanas e tudo mais. Eu acho que vai desafiar mais. Eu tenho a impressão que os desafios eles ficam muito maiores num país onde a gente tem muita dificuldade do ponto de vista educacional e cultural. Isso pode gerar, acho que, grandes impactos negativos, sim, mas está muito ligado ao que você falou sobre mentalidade, né? Que é a gente romper com as nossas limitações e buscar se adaptar às novas oportunidades. Falando sobre isso, já queria também comentar um pouco sobre essa visão que você tem, que combina essas duas coisas, né? A revolução tecnológica, ela acontece a partir de empresas que são 100% humanas, né? Sim. São seres humanos que intelectualmente constroem aquela experiência, constroem aquele resultado. Como que é viver isso? Como que é viver uma empresa que não tem estoque, uma empresa que não tem produto tangível propriamente dito, mas que toca tanto, que gera tanto valor para a vida das pessoas, para a sociedade? Essas empresas de capital intelectual, né, que são empresas de base tecnológica, é interessante realmente, porque a hora que você olha o saldo não tem nada, né? Não tem fábrica, não tem estoque, não tem essencialmente nada que não as pessoas. Então, são empresas que valorizam muito o capital humano. Se você for ver, as empresas são empresas que pagam bem, que são muito meritocráticas, que elas geram desafios, que elas têm muito propósito, porque elas querem capturar as melhores pessoas, atrair e reter elas, né? E uma coisa que eu aprendi muito dentro do ambiente de startup é que o que essas pessoas buscam, essas pessoas mais diferenciadas, é autonomia e aprendizado. Elas buscam isso mais até do que salário. Elas querem ter autonomia para criar, para testar, experimentar, e elas querem estar continuamente aprendendo. Então elas veem a startup como uma escola. E é legal porque dentro da startup se formam muitos empreendedores.
Até tem a ver com uma coisa que você falou, Elton, que eu concordo total. Muitos empreendedores se forjam dentro da empresa, né? O intraempreendedorismo. O que eu vi ali dentro do iFood do Gringo? Colaboradores que cada vez mais eles se entregam para entender o negócio, não só a área dele, mas para entender sobre... Por exemplo, o cara é de tecnologia, mas ele vai entender sobre negócio, sobre venda, sobre produto, sobre marketing, outras áreas da empresa. E essa extrema curiosidade faz dele um profissional super valorizado, porque ele não é um profissional que só sabe fazer uma coisa, ele é um profissional que consegue ligar os pontos dentro da empresa e ele acaba circulando. E ele, de alguma forma, já está se capacitando para ser um empreendedor, que é ter essa visão mais holística. Então foram inúmeros colaboradores nossos que depois foram empreender. Inúmeros. E, em geral, eram os intraempreendedores, aquele que, resumidamente, diante de um problema, ao invés dele fugir, ele abraça. Ele cai para dentro. Sim. Achei um problema. Um monte de gente vira as costas. Assim, não é comigo. Não vi. Melhor fingir que não viu, porque senão vai cair para mim. Agora você vê que os caras que têm essa vocação empreendedora, eles pegam esse problema, ainda que ninguém tenha resolvido, ninguém saiba como resolver, e ele vai lá e descasca com o abacaxi e dá um jeito. Às vezes vai dar errado, às vezes vai dar certo, mas é o processo de encarar o problema que forja esses intraempreendedores que depois vão se tornar empreendedores. E isso está muito ligado com liderança também, né, Juliano? Porque quando você encontra líderes que conseguem lidar com isso, né, conseguem lidar com colaborador que está ali muitas vezes até gerando incômodos por conta do seu comprometimento, né, e o líder sabe lidar com isso, extrair o que há de bom. Eu estou falando por experiência própria. Eu tive uma experiência específica. Eu tinha acabado de entrar na empresa, estava uns 2 ou 3 meses na empresa, chegou um projeto para mim, e a expectativa da empresa era gastar R$100. 100, R$200. Ó, compra um telefone, manda fazer, imprimir aqui na impressora mesmo, comunicados e pronto. Era esse o escopo do projeto. Quando eu fui fazer o levantamento de requisitos, eu voltei com outra demanda. Eu falei, olha, não é bem assim. Tem alguns zeros a mais. Tem alguns zeros a mais. O setup era R$100.000. Né? O setup era R$100.000. E eu me lembro que foi assim, quase 2 horas de argumentação com o CEO, o cara responsável pela operação na América Latina, um paraguaio. Os paraguaios, a gente sabe que eles gostam de operações super enxutas. Assim, para mim foi uma experiência extraordinária trabalhar com esse grupo paraguaio. Mas eles querem operações enxutas, não tem muita questão de inovação tecnológica, principalmente para o mercado que eu estava de fast food. E eu lembro que foi umas 2 horas de argumentação. Mas, chefe, olha isso, olha essa estatística, olha essa projeção, olha esse estudo aqui, olha o risco. Nesse caso foi mais em cima de risco. E eu lembro que ele ficou muito puto. Ele aprovou o projeto dando um tapa na mesa, falando, então faz isso daí, tem que fazer. E foi muito legal essa experiência, porque apesar de ele ter ficado muito puto, né, ele ficou muito bravo, e eu entendo por que ele ficou bravo, né, porque foi um cavalinho de pau. Sim. Depois disso eu ganhei muito espaço, né, porque ele, ao mesmo passo que ele viu o meu comprometimento e o quanto que eu me expus ao risco pessoal, né, ele viu também que ele também teve uma posição enquanto líder de conseguir lidar ali com, sei lá, a tentação, né, do ego. Porque a gente sabe que muitos, né, Kleber, simplesmente bateriam na mesa e falavam, eu tô mandando, não é para fazer, vai fazer assim. E aí eu acho que para mim foi uma grande experiência, né, em que um líder, né, me deu a oportunidade de ser um intraempreendedor, e depois fiz uma boa experiência nessa empresa. Aproveitando, assim, como você vê essa questão até dentro das startups, o quanto que a liderança ela é fundamental, ela é decisiva para o sucesso do negócio ali dentro desses times com as características que você falou? O líder ele é fundamental, tanto que muito do investimento que a gente fazia ali no Gringo era na alta liderança, porque se você não forma líderes, você não consegue propagar o resto, cultura,
não consegue propagar inovação, não consegue propagar nada. Porque o líder é o caminho para chegar em todo o time, né? E o que a gente percebe de liderança que tem a ver com o negócio de ego que você falou, que o líder ele precisa se desconstruir para se tornar um verdadeiro líder, né? A pessoa precisa se desconstruir. Por quê? Existe uma imagem de liderança que é muito errada, que é muito mais o do chefe, que é aquele que manda e o outro obedece. E ele precisa desconstruir isso porque essa é uma visão unilateral, onde um manda e o outro obedece. E na liderança, o forte é o contrário, é o líder servidor. É o líder que vai estar à disposição do time para ajudar eles naquilo que eles precisam fazer. Inverte o papel. Sim. Time, o que eu posso fazer para destravar os problemas que vocês estão tendo? Então, é uma visão oposta ao que o senso comum imagina, que o líder é aquele que manda e desmanda. E isso faz toda a diferença, porque aquilo que eu comentei antes, o que uma pessoa busca na startup? Autonomia. Se um líder está mandando e desmandando, cadê a autonomia do time? Sim. E ele busca aprendizado. Como que você aprende? Testando, errando, experimentando. Sim. Então, dentro da startup, o líder é o líder realmente que tem que dar espaço para o time crescer. E se ele é aquele centralizador que quer ser o dono da ideia, que quer bloquear tudo, não vai dar certo. Ele pode funcionar numa grande empresa, ele pode funcionar dentro de uma corporação maior, até porque uma corporação maior ela tem outros desafios, porque para você manter dezenas de milhares de pessoas na mesma direção, você precisa ter um pouco mais de autoridade. É difícil construir uma estrutura gigante e descentralizada. Sim. O Google é um exemplo bom disso. Ele consegue deixar os times se virarem, tanto que nasce projeto do nada lá. O Gmail nasceu de um experimento de um colaborador. O Orkut, que a rede social lá nasceu de um experimento de um outro colaborador. Então, dá muita ampla liberdade. Agora, o resultado disso nem sempre é bom. Alguns projetos que nasceram dentro do Google, eles não conseguiram reconhecer o valor dele e ele acabou morrendo ou sendo recriado fora. O próprio ChatGPT, a essência dele nasceu dentro do Google. Foi um colaborador do Google que criou as premissas que tornaram possível essa nova onda de inteligência artificial, só que o Google não quis colocar energia nisso, não quis apostar nisso, até por um conflito de interesse. Porque se você coloca os assistentes muito sofisticados, por que as pessoas vão buscar? Então, um assistente ele é um vilão contra o buscador. Então, ali ele fica até num conflito de interesse. Então, nasceu lá dentro, não prosperou, aí foi criado a OpenAI, um organismo independente, daí a Microsoft investiu, acabou meio que se apropriando dele. Então, mesmo uma instituição muito descentralizada, que dá muito espaço para inovação, também erra. Sim. Porque ela dá a liberdade, mas tem uma hora que a empresa precisa apostar naquela ideia. Sim. Enquanto está no piloto, tudo bem. Vai lá fazendo teste e tal. E a hora de acreditar naquilo? Muitas vezes erra também. Entendi. Eu queria só abrir um parênteses aqui para a gente continuar nessa linha que nós estamos indo, mas mais para nossa audiência mesmo, porque assim, nós estamos falando aqui do fundador do iFood, da Gringo. Quando fala em iFood, todo mundo conhece. Mas eu queria que você explanasse um pouquinho o que é a Gringo, né? Qual foi a dor que a Gringo identificou no mercado para explicar um pouquinho mais, né? Porque o iFood, pessoal, beleza, iFood eu quero pedir lanche rápido e chegar aqui. Mas quem é a Gringo? Como que surgiu a ideia da Gringo? E qual é o nicho que ela atua? O Gringo foi criado desde o dia zero para ser um super app do motorista. Como assim? A gente vê que tem muitas dores para o motorista, o dono do carro, né? Ele precisa... E é tudo complicado. Mecânica é complicada, compra e venda é burocrática, manter a documentação do carro em dia, seguro, crédito. Então, tudo dentro do mercado automotivo é burocrático. E são vários parceiros. E tem outra lacuna que a gente percebeu, que é a questão da confiança. Porque quando você vai comprar um carro, você desconfia se mexeram no odômetro, se o carro é batido, carro de leilão. Se a pessoa está comprando seguro pela primeira vez, ela fica preocupada. Se roubarem, eu vou ter outro mesmo? Dá para confiar?
Quando ela, por exemplo, está abastecendo o carro, ela fica preocupada, o combustível é adulterado, ou é batizado. Então, o mercado automotivo carece de muita confiança. E a gente criou o Gringo essencialmente para ser esse elo de confiança entre os usuários, os motoristas, dono de carro, e os fornecedores da área, que são muitas vezes descreditados, né? Será que dá para confiar? Então, nasceu desse sonho aí de unir essas duas pontas. A gente começou com um produto específico, que foi o de documentação do carro, a parte de regularização ali, licenciamento do carro, que tem a ver com multa, IPVA, as taxas. E a gente também mexeu com a parte da documentação do motorista. Por que a gente começou assim? A gente viu que dentro do universo de 80 milhões de brasileiros, todo mundo precisa, não importa se é um motoboy, motorista de táxi, uma dona de casa, se é um dono de um carro super esportivo, todo mundo precisa estar com o carro regular e a carteira regularizada. Então é algo que une os 80 milhões de motoristas no Brasil. Pode ser motor de caminhão, de van, de moto, tanto faz. Então é um produto muito democrático. E nele a gente ficou 3 anos, especificamente, crescemos absurdamente, foi onde a gente construiu a nossa base. E a segunda onda que o Gringo está trabalhando é a de múltiplos produtos. Aí começou a venda de crédito, a venda de seguro, consórcio e alguns outros produtos. Então é isso, a gente nasceu com um sonho grande, mas aí já aproveitando para dar uma dica, por maior que seja o sonho, é importante que você tenha bastante foco. Né? E os exemplos que eu dou, o iFood quando começou só era um marketplace, conectava restaurante e cliente, só. Não fazia pagamento, não fazia entrega, não tinha seguro de nada, era só conectar A com B. O Mercado Livre, quando surgiu também, conectava o comprador e o vendedor. Eles se encontravam no shopping center para entregar um para o outro e pagar à vista ali no dinheiro. Então, era só a conexão. O Nubank nasceu com um cartão de crédito, só fazia uma coisa. E o Gringo é a mesma coisa. A gente nasceu com um sonho grande, mas fazendo uma única coisa, documentação. Então, aproveitando para dar esse foco na questão de que, por maior que seja o sonho, é importante que você dê passos sólidos e um por vez. Sim. Eu vejo muita gente errando nisso. Eu quero ser um aplicativo que vai resolver 10 coisas. Ele já quer resolver 10 de uma vez. Resolve um, bem resolvido. Aí depois você vai para o segundo. Aí depois vai para o terceiro. Vai cadenciando. Esse é um dos maiores erros que acontece. Tem uma outra questão, desculpa, Kleber. Só para aproveitar, tem uma outra questão que está relacionada com isso, que você chegou a uma ideia que tem viabilidade. Mas antes desse passo, né, de decidir em que focar, como a pessoa valida se a ideia dela tem potencial realmente para ser um negócio, uma startup, um negócio chegar a ser um negócio exponencial, que vai ter escala? Pegar no caso do Gringo, uma coisa que aconteceu eu falei que a gente focou na documentação. Sim. Mas como que a gente chegou nisso? A gente criou um aplicativo fake, falso, que só tinha botões. O que a gente queria medir? Onde as pessoas clicariam. E daí a gente colocou, troque sua bateria, e a pessoa clicava e já aparecia em breve. Tinha outro lá que era ganhe desconto no combustível. Tinha mecânica, encontre uma mecânica perto da sua casa, chame um guincho, tinham 10 botões lá. Sim. E um deles era de documentação, regularize seu veículo, regularize sua carteira. E o que a gente viu? Que as pessoas queriam esse tipo de serviço. Então, ao invés de... não veio de uma... Era uma hipótese dentre as 10, mas veio de uma interação com os usuários isso. Por que eu falo sobre isso? Muitas vezes o empreendedor ele quer cravar a resposta. Assim, eu quero começar por seguro, mas não é o que ele está precisando. Seguro já tem um monte de seguradora ali. Então, qual que é a dor que ele está sentindo? Daí tem 2 coisas que a gente fez no Gringo que eu acho que são inspiração. Uma é essa do aplicativo falso, só com os botões para você testar a demanda, e o outro é o WhatsApp. O que a gente fazia? Esse aplicativo não servia para nada, mas tinha um botão de WhatsApp. Chame a gente aqui. Foi onde surgiu o nome Chama o Gringo.
As nossas redes sociais todas, @chamegringo, por causa disso aí, desse botão no WhatsApp. Tá com dúvida, tá com problema, clica aqui. E a gente jogava tudo pro WhatsApp. No WhatsApp a gente desenrolava. Então, aí que a gente descobriu a dificuldade que as pessoas estavam tendo para manter o carro regularizado. Tanto do ponto de vista de não ter acesso à informação, eu não consigo descobrir as pendências que o meu carro tem ou que a minha carteira tem. E uma vez que ele descobre, eu não tenho dinheiro para pagar tudo de uma vez. Sim. Daí foi desse monte de conversa por WhatsApp, foram milhares de conversas que a gente descobriu que existe uma dor gigantesca. E depois olhando de trás para frente fica fácil ver. Pensa em seguro, você pensa em várias marcas. Pensa em crédito, vem vários bancos na sua cabeça. Pensa em combustível, vem 3 grandes marcas. Pensa em compra e venda de carro, vem algumas marcas na sua cabeça. Agora pense em documentação de carro. Vinha Detran e às vezes um despachante de bairro. Então existia um buraco ali. Nenhuma empresa tinha se posicionado para dominar esse mercado. Olhando agora é fácil de perceber, mas a gente só percebeu na prática interagindo com os usuários e vendo que tinha uma dor ali e que ninguém estava resolvendo. Então escutar o usuário é fundamental. É o que a gente estava falando, questão de dados, né? Cara, dentro do nosso bate-papo aqui, a gente falou sobre grandes corporações, falou sobre liderança, sobre muita coisa, e eu queria entrar no foco agora sobre a startup e a grande corporação. Qual que é a diferença dos dois? Porque existe aí uma bugada na mente das pessoas entre participar de uma grande corporação e de uma startup, e tem gente que tem dificuldade de saber até o que é uma startup. Se você puder dar uma explanada pra gente. Posso, vamos lá. Primeiro começando, o que é uma startup? É basicamente uma empresa de tecnologia que usa a tecnologia para escalar. Então o princípio de uma startup é a escala, e ela usa de tecnologia para isso. Porque existem outras formas de escalar. Se você for ver, você pode escalar um negócio usando franquia, você pode escalar um negócio usando rede de afiliados. Existem outros meios, mas o conceito da startup é a escala pela tecnologia. E qual que é a grande diferença que a startup tem em relação às grandes empresas? Essencialmente, é uma questão de cultura, onde a startup entendeu que a única coisa que ela tem que é valiosa, que é diferencial competitivo, é a velocidade. Vamos comparar o Nubank menor como startup. Sim. Versus os bancos. Ele tinha menos dinheiro que os bancos, tinha menos funcionários, menos talentos, tinha menos marca. É inegável que a marca Itaú é muito mais forte do que a marca Nubank, a marca Santander, todas as marcas. Então ele tinha tudo menos. O que o Nubank tinha de valioso? Ele tinha velocidade. Capacidade de inovar rápido. Então é o único diferencial competitivo. Por isso que quando você olha dentro de startup, tem a questão lá das metodologias ágeis. Sim. Tem a questão de descentralizar decisão para que seja mais fluido e rápido. Tem o conceito de testar muito. Teste. Questão de construir junto com os usuários. Então, estar junto com o usuário. Porque se eu escuto ele, aumenta a assertividade da solução. Sim. Então, tem um monte de coisa que deriva disso, mas é essencialmente a busca por velocidade que a startup tem. E sempre que eu estou numa startup eu vejo algum tipo de burocracia e tal, eu lembro isso para a galera. Falo, galera, a única coisa que a gente tem de diferente, de vantagem competitiva é a nossa velocidade. Sim. Se a gente começa a burocratizar, a gente perde a única vantagem que a gente tinha. Sim. E a gente está em desvantagem em relação a uma grande corporação. Mas tem uma coisa importante sobre startup e grande corporação que é legal entender, que no final elas, de uma forma ou de outra, vão trabalhar juntas. Se unem, né? Por quê? Como que a inovação acontecia no passado? As grandes empresas, elas tinham grandes departamentos de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Sim. Os laboratórios, elas investiam fortunas nesses laboratórios e de lá saíam grandes inovações. Pegando um exemplo, a máquina digital nasceu de um laboratório da Kodak. Sim. Então, ela investiu muito dinheiro. O mouse também foi de um laboratório da Kodak. O aparelho de mouse. E depois a Apple comprou deles, a licença. Então, vê que a inovação ela vinha de dentro das grandes empresas. Agora, como que acontece? As startups é que são esse ponto de inovação. Então, tem startup tentando criar tudo que vocês possam imaginar. Hardware, software, usar a inteligência artificial de um jeito A, B, C. Estão tentando um monte de coisa. Quando ela acerta a mão e cresce,
o que naturalmente acontece? Uma grande empresa vai lá e compra ela. Por quê? As grandes empresas entenderam que elas não conseguem mais ser a origem da inovação, mas elas têm muito dinheiro. Elas têm recurso, elas têm canal de distribuição, têm marca, ela tem tudo para pegar essa tecnologia e torná-la ainda maior. Por exemplo, compra uma tecnologia e torna ela global, ou pega uma tecnologia e escala ela num outro nível. Então, a grande empresa ela tem algumas vantagens competitivas que faz todo sentido ela comprar essa startup depois que deu certo e todo mundo sai ganhando. Por quê? O fundador da startup, quando ele cria ela, de alguma forma, ele está vislumbrando uma saída, uma venda. O que pode acontecer? Ela pode fazer um IPO, né, que é ir na Bolsa de Valores, mas é raro no Brasil. Ela pode ser vendida para um estratégico, que é ser vendido para uma grande empresa, ou ela pode se tornar uma grande empresa, que o que está acontecendo com o Nubank, por exemplo, que aconteceu com o iFood. Ele se tornou uma grande empresa. Então, são poucos os caminhos, mas um deles tem uma grande interação. O que mais acontece é a venda para a grande empresa. Legal. Então, de certa forma, elas já trabalham meio juntas em algum momento, porque essa aproximação ela precisa acontecer aos poucos. Então, quando o Gringo foi vendido para o Grupo Sem Parar, essa venda não aconteceu da noite para o dia. A gente já há 2 anos conversava com eles sobre parcerias, sobre trabalhar junto, sobre sinergias. E daí eles conhecendo cada vez mais a gente cada vez mais eles, foi natural essa aproximação e venda. Então, a venda ela vem de uma aproximação da grande empresa e da startup. Só aproveitando um tema que você falou, para destacar principalmente para o pessoal mais jovem que acompanha a gente, quando você fala das características da startup, de agilidade, né, dos métodos ágeis e de teste, só pensando, tem um conceito que está relacionado com isso, que é agilidade para mudar, né, para pivotar, né? Então, o mundo de inovação, de startup, ele pede muito isso. Então, você está indo numa direção, às vezes está convencido daquilo, vem as informações, o feedback, por exemplo, dos usuários que você falou da Gringo, e você fala, não, poxa, a gente tem que olhar para cá. E o que isso traz para a gente de entendimento foi uma startup para mim, pessoal. A gente não pode ficar se limitando a questão da busca do conhecimento. Por isso que o Juliano falou aqui que é característica do pessoal que vai mais para essa área de inovação de startup aprender o tempo inteiro. E aprender o tempo inteiro ok, você dominar uma área, a sua área, mas você também diversificando o seu conhecimento, porque essas pivotagens, elas têm que fazer a gente se reinventar muitas vezes, né, Juliano? É isso aí. Então, tem uma coisa sobre essa questão que é o seguinte, é até importante separar o empreender em startup versus o empreender tradicional. Vai ficar claro o porquê. Imagina que você vai fazer vou pegar um exemplo de um estabelecimento super tradicional, um supermercado. Então, você tem muita possibilidade de fazer benchmark, né, fazer comparações com o que existe hoje, e você consegue já de primeira criar um mercado que faça sentido. Uhum. Por quê? Porque você pode se basear em centenas, milhares de mercados que já existem. Então, você não está criando algo completamente novo, você está criando algo que você pode se inspirar muito no que já existe. Agora, qual que é o problema da startup? Muitas vezes ela está indo numa zona de incerteza que tem a ver com o futuro. Imagina quando a Apple lançou o iPhone sem o teclado, falavam que ia ser um fiasco, porque as pessoas gostavam de teclado. Então, você vê que ela tomou o risco ali. Então, a inovação é tentar acertar o futuro. E como que se acerta algo incerto? Porque o que os usuários vão querer no futuro? Não estou nem falando hoje, no futuro. Então, por isso que a startup ela tem uma taxa de mortalidade maior. Porque, às vezes, ela vai numa tese que ela não tem fundamento. Uma tese que não é para onde o mercado foi. É um chute. Exato. Assim, por que o Apple Vision, por exemplo, é uma tentativa da Apple de acertar o futuro? Por enquanto não deu em nada. O metaverso, por enquanto, não deu em nada. Sim. Mas é bem provável que o metaverso vá ter espaço relevante no futuro, mas ninguém acertou a mão. E às vezes tem uma questão de timing também, que é o momento.
Tem um grande estudioso do Vale do Silício que ele fez uma grande pesquisa e ele olhou que a variável que mais afetava o sucesso ou fracasso das startups era o timing. Mais do que dinheiro, sociedade, qualquer outra variável. Era a primeira. E ele cita um exemplo que é bem legal. Teve uma empresa que nos anos 2000 lá mexia com streaming de vídeo. E essa empresa recebeu aporte, tinha bons fundadores e foi indo. Uma hora ela não suportou mais porque não estava crescendo e morreu. Daí 2 anos depois nasce o YouTube, igualzinho. Por que um sobreviveu e o outro não? Essa outra empresa, quando ela surgiu, não existia tanta banda larga ainda no mundo. Então as redes ainda eram muito lentas. Então como que você vai trabalhar um conceito de streaming em redes lentas? Então essa empresa nasceu antes da época, nasceu fora de hora e por conta disso ela morreu. Porque vai acabando o combustível. Porque imagina que você monta uma empresa para dar certo, para vender para caramba e não vende. Aí você começa a ter que demitir time, os talentos começam a ir embora, daí essa empresa implode. Porque ela entra em descrédito. Sim. Quem vai investir numa empresa dessa? Acabou o dinheiro. Quem que vai continuar colocando dinheiro, sendo que ela não está tendo resultado? Aí você vê que 2 anos depois surge a mesma coisa. Novos investidores, novos fundadores, e o negócio prospera. Única e exclusivamente pelo momento. Então, tecnologia tem esse viés. Eu esses dias fiz uma apresentação e eu lembrei de um fiasco meu, assim, dos meus sócios. A gente fez um projeto, quando a gente entrou na incubadora da Unicamp, que a gente estava antecipando o futuro em 15 anos. E não tinha a menor condição daquilo dar certo. Porque não existia estrutura logística para aquilo, estrutura de pagamento, estrutura fiscal, estrutura contábil, não existia estrutura para aquilo funcionar. Não existia também, a internet não estava suficientemente democratizada na mão dos usuários. Então, a gente acertou o produto, mas a gente errou o momento. E depois, por curiosidade, um amigo meu da Móvel foi quem fundou essa empresa, que era a visão que a gente teve 15 anos antes. Que é usar o shopping center como uma base logística para fazer venda expressa de produtos. Então você vê que uma característica complicada da startup é essa incerteza na qual ela trabalha. Então, por mais que você escute o usuário, às vezes não vai dar certo. Porque o usuário ainda não está demandando aquilo, né? Exatamente, porque ou uma parcela muito pequena dos usuários está pronta a consumir aquilo, igual o Apple Vision, que virou um produto de nicho, poucas pessoas consomem. Então eles gastaram muito dinheiro com altas expectativas, mas não chegou em lugar nenhum ainda. Então a inovação tem muito disso. Sim, a inovação tem muito disso e hoje nós temos muitas empresas também que estão em busca de se tornarem banco através da inovação, que é as famosas fintech. E hoje nós vamos falar de uma das nossas parceiras, que é a Azify. A Azify é uma parceira nossa que ajuda você, empresário, a ser um banco. Você já pensou realmente em transformar a sua empresa em um banco? Com a Azify, qualquer negócio pode oferecer contas, transferências, cartões e pagamentos. Tudo com tecnologia própria e segurança regulatória. A infraestrutura plugável, simples de integrar e pronta para escalar. Azify, o futuro financeiro no seu tempo, sobre as suas regras. Então hoje você pode pegar a sua empresa, pegar a folha de pagamento dos seus funcionários, seja 100, 200, 300 funcionários, colocar a sua marca. Hoje eu, Kleber Miguel, tenho um banco e pago todos os meus funcionários, e a Azify que vai me trazer toda essa estrutura, toda essa agilidade regulada, toda essa tecnologia ampla para que eu possa oferecer esses créditos para os meus funcionários, até crédito em desconto em folha de pagamento, cashback, enfim. Se você hoje, de fato, é uma empresa, tem uma folha de pagamento e quer sair dos bancos tradicionais e se tornar também uma fintech, vamos atrás dos nossos amigos da Azify. Tenho certeza que eles podem contribuir muito com essa experiência. Como algumas empresas começou, como você diz, a Nu, que tinha Nubank, porque o sonho dela era ser um banco, hoje ela tirou o Bank, mas continua no processo, tem alguns produtos. A Azify pode ajudar você a realmente ter o seu banco. E aí, uma pergunta, como nós estamos falando de banco, de crédito, de dinheiro, como buscar e com quem buscar dinheiro para investir numa startup? Só falar uma coisa antes desse mercado de banco.
que é mais geral que eu vou falar, mas muitas vezes as empresas, elas, para surfar a tecnologia, elas não precisam criar a tecnologia, é consumir. Por exemplo, esse caso que foi citado agora. Eu posso construir um banco, mas eu não preciso construir ele do zero, eu não preciso gastar, ter todo o investimento necessário para tirar o banco do nada. Então, hoje em dia, tem tecnologia pronta para tudo. Quero ter um banco, tem tecnologia. Eu quero criar um e-commerce, tem tecnologia pronta. Eu quero criar eu quero ter uma maquininha de cartão. Então, hoje tem tecnologia pronta para tudo. Muitas vezes as empresas elas estão deixando de usar a tecnologia por ela achar que é cara, por ignorância, por não saber que existem empresas prontas para oferecer esse tipo de serviço. Uma coisa que eu sempre falo muito é que toda empresa deveria estar olhando para a tecnologia, toda. Não necessariamente criar a tecnologia, mas todas deveriam estar olhando para usar o que já tem pronto. E essas tecnologias podem proporcionar aumento de receita. Sim. Algumas podem proporcionar redução de custo, outras podem proporcionar qualidade. Sim. Algum ponto da sua empresa as tecnologias vão estar resolvendo. Então, se a pessoa começa a se acostumar com a tecnologia, né, ela não tem aversão, medo, não sei lidar com isso. Se ela vence essa barreira, ela passa a usufruir de uma infraestrutura gigantesca que existe hoje. De benefícios que existe hoje. Vou dar um exemplo prático de um cliente nosso que ele trabalha com importação. E ele depende muito do câmbio, né? Porque ele faz a transferência em dólar, faz os pagamentos lá para os países da onde ele importa. E olha só o que a tecnologia ajudou ele através da cripto. Hoje, ele paga até 18 pontos, dependendo do dólar, do dia que ele vai fazer a compra. Com essa tecnologia, o que ele faz? Ele faz o depósito, ele abriu uma conta com essa empresa, através dessa tecnologia, ele fez o pagamento aqui, um exemplo, $100 mil, ele trocou em SDT em cripto, ele pagou para os fornecedores lá, já não pagou o IOF, já teve o ganho do IOF, e ele já travou o câmbio num preço justo, ou seja, qualquer valor que o câmbio variar agora, o dele já está pago. Ele não vai ter prejuízo quando essa mercadoria chegar aqui. E quem ajudou ele a fazer essa economia? Uma empresa de tecnologia, sim, uma fintech, que é um banco. Então, a tecnologia, quando você utiliza ao seu favor, ela traz muitos ganhos, né? Então, ou seja, ele diminuiu de 18 pontos que ele pagava, caiu para 3 pontos. Ou seja, com 15 pontos, ele já trouxe uma economia que ele pode fazer um sistema de bonificação para os funcionários, para eles venderem mais. Ele pode utilizar de diversas formas para crescer a empresa. Então, a tecnologia tem essas habilidades para nos ajudar. Mas, voltando ali, a pergunta: como que faz para a gente buscar crédito para uma startup? No mercado de startup, o modelo que acontece no Brasil hoje é parecido com o que foi criado no Vale do Silício. Tudo começa com: estou começando a startup, é um negócio novo. Basicamente, o crédito é um negócio que se chama de family and friends. E, em geral, então, são familiares e amigos. Por que isso acontece? Porque eu penso que quando está começando, você tem uma ideia, ela é muito etérea ainda, ela é muito abstrata. Então, na verdade, mesmo a pessoa está investindo na pessoa. Muito menos sobre a ideia, muito mais sobre a pessoa. Eu confio nela, eu sei que ela é resiliente, eu sei que ela é profunda, então eu confio na pessoa. Sim. Então, essa primeira jornada é isso. Daí, o que acontece? E quem são essas pessoas? Um exemplo tem a ver com o negócio do intraempreendedorismo que a gente estava falando, Elton, que se a pessoa trabalha bem dentro de uma empresa, a hora que ela vai empreender, um potencial investidor são os líderes dela, os pares dela dentro dessa empresa. Eu já investi algumas vezes em pessoas que saíram das minhas empresas para criar negócio. Por quê? Porque eu conhecia a natureza dela, eu sabia que da qualidade, da persistência, resiliência, inteligência. Eu falei, cara, eu quero estar junto. Eu quero investir nessa pessoa. Então, olha só, o pensamento típico da pessoa
Ela saiu da minha empresa, então eu, na verdade, deveria ter me afastado dela. Por quê? Porque ela abandonou o barco, ela saiu da minha empresa. Como pode? Me abandonou. Me traiu. Me traiu, exatamente. A palavra mais utilizada é me traiu. Exatamente. Assim, dentro de um pensamento mais aberto, que é o da startup, que legal, esse cara já está pronto, já está preparado para criar o negócio dele e eu vou incentivar isso. Então, a startup ela tem um movimento muito de retroalimentação. Lá nos Estados Unidos tem uma galerinha que eles chamam de máfia do PayPal, que dentro do PayPal, que foi uma das primeiras empresas bem-sucedidas do Vale, surgiram fundadores de várias outras empresas, várias. Foram centenas de empresas que saíram lá. Tem um mapa que mostra, se eu não me engano, o LinkedIn e o YouTube vieram de lá. Então, o que acontece? Tem uma natureza de aporte que ela vem de relacionamentos da pessoa, tá? Que é, de novo, familiares e amigos. Depois que ela passa por essa fase, ela testa o piloto, bota para rodar, faz alguma coisa mais simples, aí ela já consegue ter dados o suficiente para mostrar para o investidor. E esse é um mercado que tem muito dinheiro, porque uma parte do dinheiro do mundo vai para o risco. Tá? Então, percentualmente falando, nem é tão grande, mas imagina que de todo o dinheiro para se investir, muito dele fica em renda fixa, fica em ações na bolsa, tem essa diversificação. Tem uma pequena parte que ela é para o risco extremo, e o risco extremo é a startup. E por que risco extremo? De cada 10, vai ter uma de sucesso, 2 medianas e o resto vai entrar numa zona de mediocridade ou morrer. Então é bem normal que a maior parte morra. A probabilidade joga contra. Então, uma das coisas que eu falo até para quem vai investir em startup, não investe em uma, investe em 10. Pega o dinheiro que você investir e distribui em 10 ou 5, porque é aí que aumenta a probabilidade de sucesso. Então, para captar, tem essas 2 fases principais, uma mais pessoa física e outra através de fundos, mas o mais importante é o que os fundos querem. Porque pensa que o fundo é como se fosse um cliente. Eu vou ter que convencer ele a entrar no meu projeto. E o que ele quer escutar, no final das contas? E daí, conversando com vários investidores qualificados, eu descobri que resume a 3 coisas. Uma delas é um mercado grande. Ele vai olhar assim, aonde essa startup está entrando é um mercado que tem muito dinheiro? Quando o gringo entrou no mercado automotivo, a gente avaliou o mercado e ele é de 200 bilhões de dólares. Então é mais de R$1 trilhão. Então é um mercado gigantesco. Então passa nesse atributo. O segundo tem a ver com os fundadores. As pessoas que estão à frente daquele negócio conhecem aquele mercado, já têm experiência prévia no setor, já empreenderam em startup, conhecem, são complementares, então vai fazer um raio-x do fundador. Por quê? Porque no começo o que existe é o fundador. Sim. A empresa mesmo, é aquela história que a gente falou, não tem fábrica, não tem produto, não tem nada, então o que tem é a cabeça dos fundadores. E o terceiro ponto são os sinais de tração. O que acontece? Quando uma startup começa, ela vai fazer uns pilotos, ela vai fazer uns testes e tem que coletar muito dado nesse teste. E daí, se algum teste for promissor, tiver uma curva de adesão, é aí que a startup vai investir, é aí que o investidor vai querer entrar. Então, resumidamente, mercado grande, fundadores e tração. E essa tração ela tem a ver com testes, é aquilo que eu falei do gringo. A gente teve que testar várias coisas até achar a tese vencedora, que foi a de documentação. Tendo essas 3 coisas, tem dinheiro em abundância no mercado. Mas aqui eu quero abrir um parênteses sobre fundadores. Imagina que o Elon Musk acabou de sair da faculdade e ele vai buscar investidor para construir um foguete. Alguém vai acreditar nele? Não. Ele precisou construir uma pequena empresa que era estilo um Google Maps simplificado, vendeu essa empresa, daí ele construiu uma empresa de pagamento que foi comprada, juntou com o PayPal e depois vendida para o eBay por algumas centenas de milhões. Daí depois ele se gabaritou a ir para um empreendedorismo mais sofisticado. Às vezes eu vejo o erro do jovem que está querendo criar uma startup e ir para uma empresa de foguete, de cara.
sendo que ele ainda não tem a capacitação para isso. E o investidor percebe. Ele vai falar, o mercado é grande, mostrou tração, mas você não é a pessoa certa para tocar esse negócio, porque você não tem a maturidade que esse produto exige. Então, uma coisa que eu sempre estimulo muito é o empreendedor achar um problema do tamanho que ele suporta. É claro que pode ser um pouco acima do que ele suporta, porque tem o desafio, tem o pensar grande, sonhar grande, mas o cuidado é ir para uma coisa muito grandiosa, megalomaníaca, vai frustrar a pessoa. E daí, às vezes, ele quebrou o negócio porque ele foi ousado demais. Então, essa sensibilidade, ele precisa adquirir. E como que ele sabe? A única forma que eu sei é se relacionando com investidores e mentores que possam ajudar ele a ter essa calibragem. Porque como que a pessoa vai entender a própria ignorância? Não tem como, ela precisa ter uma visão externa de alguém e existem formas de cobrir essa ignorância. Às vezes é trazendo um sócio complementar. Às vezes sozinho ele não vai conseguir, mas se trouxer mais 2 pessoas, ele consegue. Às vezes ele vai ter que simplificar um pouco o projeto, dar um passo atrás. Então esse tipo de coisa é o que mais faz o empreendedor não conseguir dinheiro. Porque ele está com uma tese que ela é desproporcional com a maturidade daquele empreendedor. Cara, gostaríamos muito de ficar mais 3, 4, 5 horas aqui com você, mas nosso programa está chegando ao fim, né? Nosso podcast. Eu gostaria muito de agradecer o seu sim, a sua gentileza, a sua humildade. Agora eu quero testemunhar aqui para você, falando diretamente para a câmera. Eu tive contato com o Juliano através do Instagram, tá? Só para você entender. De um evento que eu fui, que ele palestrou nesse evento. E a humildade, desde quando ele entrou no palco, cumprimentou o apresentador, pegou o microfone, o jeito dele dar o bom dia, eu falei assim, esse cara é diferenciado. A alma dele chegou primeiro que o corpo dele. Foi essa visão que eu tive. E eu tive a ousadia de chamar ele no Instagram e falar, cara, obrigado, as palavras que você falou naquele palco realmente me transformou, né, como um empresário, e a minha visão mudou. E ele gentilmente respondeu ali, enfim, passou por ali. E aí, o que é o destino? Participando de um grupo, ele foi dar treinamento de novo para esse grupo. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para ele, ele respondeu gentilmente, e aí eu fiz o convite para ele participar do Legando Podcast. Ele que tem agenda super lotada, tem uma mentoria que está lançando, está abrindo um canal, vai falar um pouquinho para a gente, e ele deu esse sim. Então, Juliano, obrigado de coração pela sua humildade, pela sua sinceridade, pela sua transparência em ajudar e colocar tudo aquilo que você tem de experiência para o próximo. E aí eu gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais, falasse sobre a mentoria, o canal, e fique à vontade, só o meu agradecimento mesmo. Beleza, começar primeiro agradecendo o Clever, o Elton, prazer conhecê-los, prazer participar do podcast, foi bem legal. Me senti em casa aqui, à vontade. Que bom. Teve pergunta de tudo quanto é tipo, foi para tudo quanto é lado, assim que é bom. E sobre um recado final que eu queria dar para o pessoal não andem sozinho, né? Busquem para o empreendedor, né? A solidão, acho que ele é o maior mal que existe, porque a gente acaba se deprimindo, a gente acaba entrando em múltiplas crises na nossa cabeça e na prática os empreendedores vivem problemas parecidos. Então, minha maior sugestão aqui é não ande sozinho, porque essa solidão ela pode fazer você desistir pelo caminho, pode fazer você ir perdendo energia, você ir perdendo força e você em algum momento abrir mão disso daí. E a outra coisa é o que eu vejo muito, são oportunidades desperdiçadas. Muitas vezes o empreendedor tem a ideia, tem o projeto certo, tem tudo na mão, mas não tem um pequeno conhecimento que pode destravar ele para ele ir para o próximo nível, né? A minha mentoria vai na direção de ajudar alguns empreendedores nessa linha. Tá lá no meu site, julianodutra.com.br, mas independente de caminhar comigo, caminhe com alguém. Acho que esse é o recado que eu queria dar, porque juntos somos mais fortes, né?
E o problema que você está vivendo, com certeza, múltiplas pessoas já viveram. E o que para você é um bicho de 7 cabeças, é um problema sem solução, para o Kleber é óbvio, para o Elton é óbvio. Então, porque a gente já viveu muita coisa. Então, explore mais as pessoas no sentido positivo da palavra para que você cresça com elas. É isso, Elton? Muito bem, obrigado, Juliano, pelo teu exemplo aqui de humildade hoje. Eu sempre gosto de falar sobre essa combinação de humildade com magnanimidade, né? Com esses pensar grande, sonhar grande, né? Então você usou uma palavra aqui, né? Uma expressão que eu gostaria de ressaltar para nossa galera, que é evitar a megalomania. E eu acho que a tecnologia dá muita possibilidade para isso, né? A megalomania, ela é uma doença espiritual, né? Que vem junto com soberba, que traz um monte de outras loucuras, de inversões. E a humildade, junto com essa capacidade de pensar grande, sonhar grande, mas ser pequeno, se colocar, né, do pequeno no sentido de entender que os outros também têm as suas qualidades e que, sobretudo, nós estamos debaixo da graça de Deus, sobretudo nós estamos debaixo da sabedoria, da inteligência, da grandeza de Deus. E se nós alcançamos toda essa inteligência, todo esse desenvolvimento até hoje, é porque nós herdamos dele, né? Então, gostaria de dizer que foi essa inspiração que trouxe para mim esse bate-papo. Nós falamos de negócio, de business e tudo mais, mas eu saio daqui falando, nossa, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso de nos dar a graça da sabedoria, do entendimento, e a gente precisa transpor as nossas próprias barreiras, né, as nossas próprias travas pessoais para poder prosperar financeiramente, prosperar em relação à sociedade, prosperar em relação à construção do bem comum, né? Porque se a gente ficar aqui, a gente permanece pobre em todos os sentidos e deixa de contribuir para que essa riqueza, para que essa abundância que vem de Deus alcance tantas outras pessoas e transforme a nossa sociedade. Obrigado, cara. Saí inspirado daqui hoje. É isso aí, amigo. Vamos ver se o Juliano nos ajuda aí no finalzinho, nos bastidores, falar sobre a criação da nossa startup, né? Pra cima, vamos pra cima. Eu me chamo Kleber Miguel. Eu sou Elton Biscola. E esse é mais um Legando Podcast. Até o próximo, se Deus quiser.